Seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. O canal Rascunho DBD tem a incumbência e a finalidade de cooperar na elucidação da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Trazendo um subsídio para que o nobre professor, o nobre mestre, possa se embasar também, visto que os comentaristas da lição, eles sintetizam, né? E a gente vai estudando aí, trazendo alguns adjetivos dentro do texto e do contexto da revista da Escola Bíblica Dominical, revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que há anos vem educando os cristãos, né? No Brasil e, por que não dizer, também no mundo, né? E na lição de número 8 da classe dos adultos, nós estaremos estudando a lição com o tema O Avivamento Espiritual no Mundo, não é? O comentarista tomou por base aqui uns textos conhecidos, principalmente o capítulo 37, de Ezequiel, e o capítulo 47. Um fala da ressurreição de Israel e outro fala do avivamento por meio da visão, não é, que Deus dera ao profeta Ezequiel. Então nós vamos estar aprendendo sobre esse excelente livro, ok? Nós vamos estar trabalhando sobre a perspectiva do avivamento no mundo, né? Nós temos o Azusa, o avivamento de Gales e várias outras informações, né? Aqui na revista o comentarista já trouxe também assuntos interessantes, né? Que vai somar com o nosso conhecimento, ok? Muito bem. No tópico de número 1, o comentarista diz que Ezequiel, o avivamento no tempo de Ezequiel, a calamidade e restauração de Israel, o profeta alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra Israel, sobre a desobediência, a apostasia, enfim. Eu acredito que Deus está tratando com a nossa nação também, com o nosso Brasil e, por que não dizer, no mundo, nos dias atuais, nos nossos dias, porque nós estamos passando momentos complicados. Agora, recentemente, tivemos um terremoto de grande proporção na Turquia e na Síria. Muitas pessoas perderam suas vidas, não é? E as coisas vêm acontecendo, não é? Em larga escala. Deus está bem atento às nossas demandas e, por que não dizer, aos nossos afazeres, né? E também nossas práticas. Deus está cuidando de tudo isso. Nós temos alguns avivamentos que eu gostaria de abordar aqui, não é? Pelo menos dentro do fator histórico. Gostaria de tratar com os irmãos aqui, antes mesmo de adentrar no conteúdo da lição. Tá? E nós temos os grandes avivamentos do mundo, que é o segundo tópico, né? O primeiro tópico fala da restauração de Israel, né? Citando Isaías 6, versículo número 3 a 5, e nós vamos ver também Ezequiel, e Ezequiel 8, capítulo de número 8, verso 1, e capítulo 9, versículo 4. Então, diante da tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição, né?
e da destruição total e da nação eleita, mas eu poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, capítulo 36, verso 21, Deus fala essa frase, não é? Afirmando de forma categórica porque poupou o povo para não exterminar cabalmente, né? Depois nós temos a visão do Vale de Ossos Secos, lá em Ezequiel 37, que também é uma das bases da lição aqui do texto bíblico em classe, né? E nós vamos observar que em todo esse compêndio de informação, né, do profeta Ezequiel, nós vamos ver que ele trabalha de forma clara sobre a restauração de Israel, que começa a partir dos capítulos 33 até o capítulo 48, né? No seu material a Bíblia através do livro, através da Bíblia livro por livro, traz um esboço interessante quando trata da missão de Ezequiel, que é renovada depois da chegada da notícia da tomada de Jerusalém, e ele pode falar ao povo claramente, em vez de pregar por meio de sinais e símbolos, né? Então, uma repreensão aos falsos pastores de Israel, que conduz e oprime o rebanho, a promessa da vinda do verdadeiro pastor, que recolherá o alimento, né, e as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o castigo dos inimigos de Israel, que é representado aí por Edom, e o ajuntamento de Israel, completamente falando da sua restauração, né, de uma terra renovada, tipo a Palestina, sua convenção e etc, né? Então, do capítulo 35 até o capítulo 36, né? Depois vem a visão de Vale dos Ossos Secos, simboliza-se a atual morte de Israel, a ressurreição nacional futura daquele povo, quando os reis de Israel e Judá e Israel estiverem unidos sobre o rei Davi. Aí Davi ressuscitou o propósito do Messias, né? Descendente de Davi, e a nação inteira ligada a Deus por um pacto eterno, né? No capítulo 38 nós podemos observar, em 39, que registra o ataque das nações gentílicas contra Israel depois que tiver sido restaurado. Então a restauração aqui é avivamento. O que é avivamento? Avivamento é uma igreja restaurada, saindo das quatro paredes para restaurar os cativos, né? Aqueles que ainda não são crentes. Avivamento não é pula-pula, avivamento não é 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Não, isso tudo é anomalia de uma igreja que morreu, não é? Vivendo com um bocado de popstar, um monte de boçais por aí, que não sai na rua para ganhar uma alma, para distribuir um panfleto, para falar uma palavra. Pelo contrário, não é? São os boçais e muitos empresários da fé que abrem empresas por aí, não é? E acaba muita gente comendo dessa fatia, né, de banalização, de sátira até mesmo do evangelho. Então isso tem gerado, você percebe que Deus não está satisfeito com isso, porque as almas continuam aí sem salvação, né? Muitas coisas que é culpa da igreja, tipo muitas drogas, muita bebedice, muita pobreza, né? A igreja precisa tomar parte do seu papel dentro da sociedade, ok? E hoje nós vemos algumas situações anômalas, né? Ou seja, aquilo que não é normal para o cristianismo que Cristo pregou, para o cristianismo que Cristo ensinou. Então, o renovo aqui é uma igreja. O primeiro renovo é para a igreja, não é sapateado, não é pula-pula, não é nada disso. O renovo aqui é conversão da igreja, é a igreja voltar ao seu estado original, que é ganhar alma, que é adorar o Senhor, que é temer ao Senhor, né? E assim sucessivamente.
Então nós vamos ver que Deus, ele pegou Israel e tratou disso de uma forma muito dura, né? Dando uma pausa aqui, vamos voltar sim a falar desse assunto, mas dando uma pausa aqui, vamos falar um pouco sobre o avivamento no mundo, que é o tema da nossa lição, né? Nós vamos ouvir falar de um avivamento que aconteceu na Argentina, né? Que um jovem, né? Ainda ele passou, já era mais de meia-noite, conta a história, que a natureza inteira estava tranquila, a expectativa muito boa, uma noite bonita, até que os céus repletos de estrelas cintilantes aí parecia se aproximar da terra. Então aquela hora parecendo, percebendo a profundeza do coração de um jovem polonês, né? Um intenso clamor produzido pelo próprio Deus subiu ao céu, Deus ouviu e a resposta chegou de forma imediata. Poderia ser apenas uma imaginação, não é? Esta sensação estranha que as estrelas do céu estavam descendo sobre ele, brilhavam com fulgor cada vez maior até perceberem, né? Até parecerem grandes bolas de fogo. Depois de uma luz intensa, não é? Um brilho maior, ainda apareceu um ser do mundo celestial, se aproximou até envolvê-lo completamente, e o rapaz, um jovem com menos de 20 anos, se achou na própria presença de Deus, presença santa, majestosa e terrível. Então um grande temor veio sobre aquele povo, não é? Dentro dos prédios do instituto localizado em Saint-Bel, não é? Uma cidadezinha perto da grande metrópole Buenos Aires, todos dormiam sossegadamente, desapareceram, despercebido do drama de que estava se desenrolando diante deles, né? Lá fora, Alexandre, por exemplo, dava um murro na porta, despercebidamente ou desesperadamente, né? Pois, para o seu terror, ela se encontrava trancada, né? E ele gritou: abre, abre. Finalmente os alunos acordou, reconheceu a voz, e enfim. Depois esse tipo de avivamento aconteceu, diz o texto, a história, que dentro de poucos momentos todos os alunos estavam acordados, e ao sentirem a presença santa, o temor de Deus caiu sobre eles e começaram a se arrepender, clamando a Deus por perdão. Isso é avivamento. A igreja precisa fazer a sua parte, e que a sociedade e que a população ainda não alcançada sinta temor de Deus. No dia 13, precisamente, né, nós fomos para um culto no lar, aqui na congregação onde estamos pastoreando, né, junto com os irmãos, de um projeto que temos lá de evangelismo, e foi o primeiro culto do projeto, né, na casa de um pessoal ainda não alcançado. Na verdade, estavam parados, né, de outros ministérios, e nós chegamos ali para trabalhar, fazer a obra de Deus. Estava uma noite chuvosa, né, mas foram bastante irmãos que abraçou o projeto, e Deus falou poderosamente. Caiu uma graça no coração daquele povo, dos jovens que estavam ali, não é? Os filhos do rapaz que cedeu a casa, o Alessandro, né? Enfim, e Deus tomou aquele povo ali. Foi um negócio tremendo, muito quebrantamento, não é? E Deus trabalhou de uma forma poderosa. Eles sentiram necessidade de que precisam de Deus, de que precisam da palavra de Deus, que precisam aprender da palavra de Deus. Mas a igreja precisa fazer sua parte, sair das quatro paredes e ir até as pessoas. A igreja tem que ir até as pessoas, ir por todo mundo, e não as pessoas irem até a igreja. Que só vai até a igreja nós que vamos cultuar. As pessoas precisam ser alcançadas pela igreja, não é? Isso vai acontecer que um jovem, um moço, uma moça, um senhor, uma senhora vá até a igreja esporadicamente, mas o papel da igreja é ir buscar os perdidos. Isto é avivamento, não é? E quando segundo a história, quando aquele moço chegou, o povo se arrependeu, começou a se arrepender, clamando pelo perdão de Deus. O Espírito Santo de Deus
tratou com todos eles. Nenhum dos que estavam presentes naquele lugar, naquela faculdade, pôde escapar do fogo do Senhor e do quebrantamento. Uma moça indisposta a revelar o seu pecado, arrepender-se e abandonar, arrumou apressadamente uma mala e desapareceu. Já dizia um certo pregador, uma época no Maracanã, em São Paulo, nos anos 80, se não me foge da memória, nos anos 70, ele disse: enquanto a igreja não se arrepender dos seus pecados, o mundo não se arrependerá dos seus. Isso está até num jornal, uma publicação que eu tenho aqui, que eu li há uns anos atrás, e eu guardei aquela frase interessante. Na faculdade, na Metodista, onde eu estava estudando, o professor disse que uma parte da culpa da igreja é esse monte de pobreza, um monte de gente usando entorpecentes. A igreja tem culpa nisso, porque elas se fecham no seu mundo e não expande o trabalho que é para expandir. O ID de Jesus. Os cultos são feitos só para os crentes, as festas são feitas só para os crentes, os descrentes não são convidados, quando são parentes ou coisa assim, mas no geral não é feito um trabalho, Hoje dizem que caiu em desuso, entrega de folheto, cruzadas e etc. Quando se faz é de ano em ano e os resultados ficam devendo, E a igreja precisa se despertar para o seu trabalho. A igreja precisa ser avivada para o seu trabalho, Depois temos uma história da República do Congo, que era o antigo Zaire, A República Democrática do Congo, depois de uma maioria das pessoas tinha saído de um salão, após o término de um culto no domingo de manhã, diz que um jovem, um professor de escola, voltou, sentou-se no banco, e seu semblante era pouco atemorizante, e começou a estremecer. Uma menina paralítica estava sentada no primeiro banco do lado das mulheres e não deram atenção nenhuma para aquele jovem, mas ela sempre ficava sentada ali e até que todos estivessem dispersos, Logo, o professor Yohane começou a falar. A menina Biboko, o nome da menina, derramou seu pranto e chorou e passou a um grito e depois um uivo, E não sei que outro nome que ela fazia, mas a agonia era tão grande, E ela cobriu seu rosto com suas mãos, mas as lágrimas e algumas palavras ela clamou: que posso fazer? Que farei? Repetindo isto mais de 100 vezes, e nesse interim toda a congregação havia voltado e Biboko estava derramando seu coração em lágrimas e Ione estava confessando seus pecados. Isto é avivamento. A igreja precisa voltar ao avivamento. Depois de 1905 também, em janeiro de 1905, teve um movimento na Índia, Petita Ramabal falou com os jovens de Mukiti, a respeito da necessidade de um avivamento e pediu voluntários para se reunirem com ela diariamente para orar nesse sentido. 70 pessoas se responderam periodicamente e outras mais se ajuntaram até formar um grupo de 550 pessoas que se reuniam 2 vezes por dia no início do avivamento, Em junho daquele ano, às 3 horas da madrugada, o Espírito foi derramado sobre os voluntários. O jovem que dormia ao lado acordou-se, isso aconteceu, e vendo o fogo se envolveu completamente seu corpo, E assim sucessivamente. Então, as coisas sempre acontecem quando nós buscamos ao Senhor. Nós vamos encontrar os ossos secos, que representava a nação morta de Israel, morta nos seus delitos, no seu pecado. Deus pergunta para o profeta: poderá viver esses ossos? O profeta não assumiu a responsabilidade, visto que ele se sentiu incapaz. Disse: Senhor, tu o sabes. Então a responsabilidade era de Deus, o poder era de Deus,
a graça era de Deus. Não digo responsabilidade, mas a misericórdia era de Deus. E Deus fez conforme lhe apraz. E ele diz a Bíblia que os ossos tornou a viver, a ter carne. Não é? E assim podemos observar de forma muito objetiva a forma como Deus trabalha na vida das pessoas que o buscam. Né? Na Europa, por exemplo, né, houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel. No contexto da profecia de Ezequiel, tanto 37 como 47, pela misericórdia divina, não tardou Deus usar uma pessoa cheia do Espírito Santo para clamar e perseverarem por um avivamento, né, espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Na Alemanha, por exemplo, em 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios em um fervor de missionário que se espalhou pelo continente europeu, chegou à América e, com uma ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Na Inglaterra, por exemplo, por volta de 1740, John Wesley, George Whitefield, e atuaram num grande, muitíssimo missionário, fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito, e pregaram outro contra o formalismo daqueles dias, né? Sem poder de igreja, daquele tempo, né? Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. No país de Gales, Evan Roberts, por exemplo, um adolescente de 13 anos, reunido com seus colegas, ele falou da visão que recebeu de Deus, e era um domingo, dizendo que enviaria um avivamento. Todos precisavam abandonar a prática do pecado. Avivamento sem arrependimento não é avivamento, é barulho. Avivamento sem confissão de pecado não é avivamento, é barulho, não tem significado. Não é? O avivamento precisa começar de dentro para fora. Não é? O avivamento precisa haver confissão, precisa haver perdão, precisa ter misericórdia e quebrantamento. Assim, o Senhor pode avivar a sua igreja. Bendito seja Deus. Né? Mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão que o menino teve, que por volta de 1904 e 1905 o avivamento começou a se espalhar pela cidade, pelo país, e alcançou muito naquele país do mundo, muitos países do mundo. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos tão grandes naquela nação americana. Charlie Finney, usado por Deus, um grande despertamento espiritual, teve grande influência, né? Campbell Morgan, um movimento da vida profunda, que pregava viver pleno na presença de Deus, né? Outra contra uma vida morna que dominava muitas igrejas naqueles dias, né? A raiz do avivamento pentecostal no ano 1990, Charles Fox Parham, obreiro leigo, pregador itinerante, que resolveu fundar o chamado movimento de fé apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para o evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudavam Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo, né? E a promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Hudson, no Texas, o pastor negro, filho de escravo da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo chamado Santidade, o Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica iniciada por Parham, e ali foi batizado no Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas. E nesse ano, 1901, considerado o ano inicial do Pentecoste, do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal, né? Na sua própria casa, na Bonnie Barry Street, número 16. Né? As reuniões atraíam tantas pessoas com um prédio o prédio não comportava
e aqueles que procuravam, né? Todos que procuravam um novo prédio. Seymour descobriu que um salão retangular estava abandonado na rua Azusa, em 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Bendito seja o Cordeiro de Deus, né? No tópico de número 3, nós temos o avivamento mudam a história. Os avivamentos mudam a história. O impacto do mundo, nós vamos ver a geração depois do avivamento, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, em consenso entre os estudiosos, informações que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos, né? Impactos grandiosos, trouxeram impactos que na política, na cultura, podemos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos aí com em que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, por exemplo, né? Num contexto trágico do racismo naquela nação, ainda até hoje é assim, né? Não mudou muita coisa, não. É na questão do racismo, né? Que é um besterol total. Todos nós somos iguais, não de pele só, mas em tudo, não é? Então o racismo é uma brutalidade, uma ignorância de alguém que gosta de segregar. Isto é abominável, certo? O Senhor não tem cor, o Senhor não tem raça, o Senhor não tem tribos, o Senhor é de todos, é da nação, é de todas as nações. Deus é de todos e para todos. Então todos nós temos as mesmas necessidades e carências do Deus que fez os céus e a terra, né? E assim sucessivamente. Então nós podemos observar que só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado, não é? O pecado da divisão de qualquer espécie, né? Quando esse tipo de coisa não tem vaidade, né? Nós podemos observar que Deus é infinitamente poderoso e até hoje derrama sobre nós o seu Espírito como um rio transbordante, da mesma maneira que fez no passado, continua fazendo no presente. Os pais da igreja, Irineu, por exemplo, bispo de Lyon, né, na Galícia, por exemplo, ele declarou que em seu tempo muitos cristãos falavam línguas estranhas pelo Espírito e tinham dons, inclusive de profecia. Irineu foi discípulo de Policarpo e bispo de Esmina, que por sua vez foram discípulos de João, o apóstolo, né? Justino Mártir também nasceu na Palestina, converteu-se em Éfeso e morreu em Roma. Nos seus escritos ele mencionou os dons espirituais em evidência dos seus dias, inclusive o dom de línguas estranhas e assim sucessivamente. Então são histórias vividas, histórias fatídicas que não tem como fugir, né? Ou a história do avivamento mundial. Deus com certeza não vai deixar a sua igreja perecer e ele vai trazer sim um grande avivamento para que possamos entender de uma vez por toda que o Senhor é dono de todas as coisas. Ele é quem manda, Ele é quem coordena, Ele é quem diz, Ele é quem é, Ele é quem pode, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que a grandeza da palavra, que a grandeza da graça, que a misericórdia do Senhor nosso Deus tem alcançado e vai alcançar mais nações. Nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos trabalhar para que o nome do Senhor seja de forma grande glorificada, né? Seja de forma ampla glorificada, né? Nós vamos ver que Ezequiel 36, ele vai fornecer para nós bases teológicas que restabelecidas no futuro de Israel, a fim de cumprir as promessas de Deus, né, restaurar a sua glória.
Ezequiel 37 apresenta o mecanismo da restauração com a visão do Vale dos Ossos Secos, né? A partir do versículo 1 até o 14, toda a casa de Israel seria reunida na terra prometida antes do seu renascimento. Portanto, em torno dividido duas etapas. O prometido nos últimos dias, a primeira etapa é física e diz respeito ao nascimento político de Israel, os ossos unindo-se. A segunda etapa é a etapa espiritual, que diz respeito à regeneração da nação, ou seja, o fôlego entrando no osso. Primeiro, os ossos unindo-se, depois o fôlego entrando no ossos, né? Então podemos observar que essa expressão, a expressão para sempre é empregada 3 vezes no versículo 25 até o versículo 28, né, do capítulo 37. Então, há ainda emprego das palavras correlatas eternamente e perpetuamente, ou seja, reafirmando a duração eterna da restauração divina que exige o cumprimento escatológico. As profecias de Ezequiel antevê a vitória de Israel sobre Gog, Magog e etc., né, trazendo aí a edificação do templo e a restauração e o retorno da glória do Senhor, ou seja, a sua Shekinah. Glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a todos, que possamos nos atentar, porque o avivamento do Senhor está aí e nós precisamos desfrutar de tudo que Ele preparou para nós. Caso contrário, vamos estar sendo impelidos aí em situações difíceis, né? Mas que o Senhor use-nos e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.